A última batalha decidirá o destino do universo. Oi, eu sou o Diego Mariô, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. No templo celeste de Zeus, Ceia de Pégaso está diante do deus do destino. O cavaleiro acredita que mesmo que os humanos nasçam sob a influência de uma estrela amaldiçoada, ainda podem mudar seus destinos através de suas ações e crenças. Não estão sujeitos a viverem apenas as vidas que lhes foram escolhidas antes mesmo de seus nascimentos. Mas Moros nega essa possibilidade. O Deus Cego afirma que se um mortal supera um deus, ele apenas vive a ilusão de que pode mudar seu destino com suas próprias mãos. Portanto, isso só pôde ser possível porque ele assim predeterminou. Ninguém é capaz de mudar sua grande vontade, a sua suprema virtude, que gira a terra e comanda todo o universo. O grandioso Zeus intervém, dizendo que é permitido aos humanos transformarem sua sorte através de suas consciências e ações, que os fazem se unir por um bem maior, e assim conseguem mudar suas vidas. Ele acredita que os homens são tão insignificantes aos olhos dos deuses, e por isso Moros nunca percebeu, nem reconheceu seus feitos. Mas chegou o momento de provarem isso nesta batalha. Moros se direciona a Zeus. Consegue sentir o poder do soberano do Olimpo, que já desceu à Terra na forma de um mortal, para poder acompanhar de perto a atual encarnação de sua filha mais preciosa, desde os tempos mitológicos. Atena compreende que seu pai Zeus desapareceu do céu por estar escondido na Terra, ao seu lado. Isso provocou a ira dos deuses, influenciados por Hera, pois não é permitido a eles interferirem na vida de seus filhos mortais. Ele quebrou as leis do céu, e quando retornou ao Olimpo, os deuses, sob as ordens de Hera, o enganaram e se uniram para aprisionar Zeus no espelho fulminante, como expiação por seus pecados. No entanto, o Rei do Céu permitiu o cárcere, pois soube através de uma profecia de Apolo que os deuses primordiais retornariam nesta era. Ele não poderia correr o risco de perder sua imortalidade e cosmo divino através do poder de Nix, e o Olimpo e a Terra já não eram mais seguros. Somente abrigado em outra dimensão, criada pelo espelho, ele teria alguma chance de sobreviver para salvar o mundo. Moros recomenda que eles desistam, enquanto ainda possuem a eternidade. Ele é aquele que controla toda a existência cósmica, humana e divina. Nem mesmo o Rei do Olimpo está livre da lei imutável que regula o universo, diante da qual é conveniente curvar-se. Atena, apesar da situação, está muito feliz de ter reencontrado seu pai, após tanto tempo. Ele sempre esteve ao seu lado, a guiando desde criança nos momentos mais difíceis, pois a forma humana de Zeus foi Mitsumasa Kido. Ela pôde ouvir sua voz, mesmo após seu retorno ao céu, pois através do planetário, ele continuava aconselhando e orientando. Mas quando foi aprisionado, o vínculo foi quebrado, e ela teve de seguir sua vida, evoluindo e amadurecendo ao lado de seus amigos. Zeus preparou Atena, desde o seu nascimento nesta era, para este momento. O dia em que o céu se levantaria contra o destino e iniciaria uma nova era. Zeus preparou o ataque máximo do Rei do Olimpo, o raio, capaz de dividir a terra ao meio. Moros o previne. A vitória de Zeus não está escrita. Nenhum poder olimpiano surte efeito contra ele. Assim foi determinado. Moros é invencível. O Deus Cego irá executar o destino reservado ao universo. Todos irão retornar à Era do Caos. Tudo será purificado e reiniciado. Moros abre sua mão e revela sua técnica suprema. Os deuses olimpianos imortais irão contemplar o nascimento de um novo universo, sem interferência divina e humana. O mundo onde os deuses primordiais voltarão a governar. Surge em sua mão a primeira flecha do destino. Moros precisa reunir as 3 flechas de Eros
o deus do amor, que recebera o poder primitivo na era mitológica. As armas forjadas no fogo do Olimpo são ineficazes perante o poder primordial. Ele detém facilmente o raio de Zeus, inclusive a forma de báculo da deusa Nike, que já garantiu tantas vezes a vitória a Atena, também incapaz de vencê-lo. Com a primeira flecha do destino, Moros destrói, pela primeira vez, o cetro de Atena, que esteve sempre em sua mão direita desde a era mitológica. Esse é o poder das flechas do destino. Moros irá reuni-las e dispará-las juntas para retroceder ao tempo do caos. Zeus entende que as lendárias flechas, que estavam escondidas em diferentes partes do mundo, estão sendo invocadas para que ele possa executar seu ataque final. Saori se lembra de ter ouvido essa lenda e acredita que a primeira flecha que ele invocou era a que estava no templo perdido de Moros. Se a lenda for verdadeira, a segunda está no templo de Eros, que fica dentro do Olimpo, no templo celeste de Afrodite. Eros, o comandante dos anjos do amor, está com a flecha do destino. Ele não pretende entregar a Moros. Suas flechas foram roubadas, ainda nos tempos mitológicos, e foram separadas para que Moros não pudesse executar esse ataque final. Mas a flecha é atraída pelo deus primordial, e com seu poder, a segunda flecha do destino voa até o templo celeste de Zeus e pousa na mão de Moros. Resta apenas a terceira e última flecha. No templo celeste de Deméter, a deusa das colheitas revela que a flecha do destino que estava no mundo mortal foi cravada em sua árvore cintilante, que reside o poder dos deuses para selar o cosmo de Moros. Mas o selo dos deuses é inútil perante o poder primitivo. A árvore que traz a este mundo o fruto dos deuses será destruída. Os frutos capazes de curar até mesmo os corpos dos deuses foram extintos pela flecha do destino, que percorre o Olimpo, atendendo ao chamado de Moros. Etion, o anjo da natureza, acredita que este será realmente o fim deles. Serão exterminados. Atena e Zeus não têm poder para impedir que Moros reúna as flechas. A terceira e última flecha do destino foi recuperada. O fim do mundo se aproxima cada vez mais. Zeus e Atena precisam impedir que ele dispare as três flechas juntas, de um mesmo arco. Se não conseguirem detê-lo, esse mundo desaparecerá para sempre. Mesmo que Moros seja imune aos poderes do Olimpo, eles precisam lutar. Agora, Moros vai invocar o único arco capaz de disparar as flechas do destino no Olimpo. Um poder gigantesco é emanado pelas flechas, reunidas na mão de Moros. No Templo da Lua, Calisto conta a Ícaro que sua mestra Artemis a alertou sobre o retorno do deus do destino. O arco da caça, por receber desde os tempos mitológicos o poder da lua, é o único que pode disparar as flechas do destino. Toma entende, pois essas flechas só podem percorrer o céu sob a luz da noite absoluta de Nyx. Portanto, Moros realmente planejou até mesmo a ressurreição da deusa da noite nesta era, pois em nenhuma outra ocasião ele poderia executar sua técnica suprema. O arco da caça da deusa Artemis é encontrado pelo poder de Moros, mesmo escondido dentro do Templo da Lua. O arco percorre o céu como uma estrela cadente, observado por Calisto e Ícaro, que permitem que ele voe. No Templo Celeste de Zeus, Moros está prestes a restabelecer seu mundo primitivo, sem a maldição dos homens e deuses, regido pelas forças geradoras do universo. Mas, de repente, a voz daquele que jamais desiste avisa Zeus e Atena que ainda há esperança. Saori fecha seus olhos e agradece seus bravos guerreiros que sempre arriscaram suas vidas pela humanidade, não por ordens, mas pelo mesmo desejo que compartilham de salvar o planeta. Seiya pede que ela não se preocupe. Eles lutarão até o fim, em nome de seu pai Zeus, pela terra que viveram com seus irmãos e amigos, pelas pessoas que amam e os esperam. Lutarão pelo amor e a paz do universo. Não há mais tempo. A era dos humanos e deuses termina agora. Moros prepara o arco e as três flechas do destino para concluir seus planos. Mas Pégaso o ataca na velocidade da luz com seu cometa Big Bang de Pégaso.
o deus do destino facilmente detém o ataque e identifica que essa técnica foi usada por Tema no passado. A alma do matador dos deuses está ameaçando o deus primordial. Imediatamente, Shun lança sua corrente de Andrômeda para separar as 3 flechas do arco da caça. Moros consegue observá-los, se movendo mais rápido que a velocidade da luz. De repente, Ikki toma e segura o arco de Artemis e lança a ave fênix contra Moros. O deus do destino percebe um cosmo diferente surgindo nos cavaleiros de Atena e se pergunta por que eles estão com esse poder. O golpe de Fênix consegue, pela primeira vez, atingir Moros, que é arremessado e tem seu elmo destruído. O deus do destino ainda não consegue entender que tipo de poder é esse que renasceu nesses seres tão inferiores. Nesse momento, o cosmo divino de Artemis se une ao de Selene, a lua. Moros sente a união de diversas forças que estão apoiando os cavaleiros de Atena. Shiryu de dragão desfere Excalibur e Yoga de cisne usa seu pó de diamante, que são facilmente repelidos por Moros, que pede para que eles não o subestimem, pois ele é um deus primordial. Mesmo que unam seus cosmos com os deuses do Velho Mundo, ou despertem um poder novo através de suas motivações e amor, jamais derrotarão aquele que escreve a história do universo. O poderoso Zeus, neste momento, usa seu maior ataque contra o destino, o Trovão Resplandecente. Moros usa seu poder e quebra o raio de Zeus. Entretanto, sua missão era distrair o deus do destino para que Shun entregasse as flechas e Ikki o arco. Agora, Ceia de Pégaso, com a bênção de Atena, aponta as flechas do destino contra Moros. Atena afirma que, de fato, eles não podem eliminá-lo com poderes criados no céu e na terra. Mas agora, eles não estão sozinhos. Todos os seres vivos que sofreram com o destino traçado por Moros se ergueram. Cronos, o deus que governa o tempo, também os apoia. Com a união cósmica de todos, são capazes de selar o poder de Moros com suas próprias flechas do destino. Além disso, as almas de Nike e Artemis também estão lá para assegurar a vitória dos homens e deuses. A deusa da lua sabia através de seu irmão Apolo que Moros retornaria e deixou o arco sob a proteção de Calisto, que estava preparada para liberá-lo no momento ideal. Até mesmo a morte de Artemis pelo punhal de Hera foi necessário para que a arma divina obtivesse poder suficiente para matar uma divindade primordial. Apolo pôde prever a queda dos deuses, mas não interferiu para que o futuro não fosse alterado. E assim, pudessem ter essa única oportunidade de acabarem com os planos de Moros, que derrubaram Uranus, Cronos e, se nada fosse alterado, Zeus. Moros não consegue mais se mover. Todos os cosmos do universo o pressionam fortemente. Ele sente até mesmo o poder dos humanos na Terra. Todos se uniram contra ele. As 3 flechas do destino são disparadas por Pégaso. Atena pergunta a Moros se agora ele acredita que a humanidade pode transformar o próprio destino com a união e por um bem maior, alterando até mesmo o destino dos deuses. Esse poder que agora conduz as flechas do destino é chamado Escatos Dunamis, o poder supremo que faz o universo se estender infinitamente. A partir de hoje, todos os seres vivos foram libertados do destino a eles reservados. Moros ainda não pode se mover. Seu corpo ficou totalmente paralisado diante desse poder. Ou só agora começou a sentir os danos causados pelos ataques dos cavaleiros de Atena e Zeus. As 3 flechas do destino são cravadas em seu peito. O destino finalmente foi derrotado por seus subordinados. Seu poderoso cosmo primordial foi selado dentro das 3 flechas. Zeus respira aliviado. Eles conseguiram encerrar a última ameaça. Atena agradece a todos e sente um cosmo se aproximando. É Perséfone, a esposa de Hades. Após a morte do imperador, ela assumiu o controle do mundo dos mortos, impedindo a destruição do inferno e dos campos elíseos. Ela também eliminou as prisões, e agora, lá é apenas um lugar para que as almas repousem, sem sofrimento após a morte. Mas manteve o local que os inimigos dos deuses devem ir. É o Tártaro. Perséfone segura Moros
e o leva para sua prisão. A deusa do inferno pede que Atena mande lembranças à sua querida mãe Deméter. Hera encontra Ares e está feliz que seu filho sobreviveu. Mude Ares já pode ver o mundo que sua irmã ajudou a construir. As guerras santas terminaram. Atena e Zeus venceram, graças aos cavaleiros humanos. Os deuses, que conspiraram com Hera, foram perdoados, mas foram levados à Terra para viverem até seus últimos dias como seres humanos. Sem influência de deuses malignos, o mundo se tornou um lugar melhor, onde o amor prevaleceu unindo os povos. Saori usou a luz de Aegis, o escudo de Atena, para eliminar a noite eterna criada por Nyx. A luz do sol voltou a iluminar a terra e o Monte Olimpo. Dos céus, Atena e Zeus, acompanhados por seus aliados, como Aurora e Ícaro, supervisionam a terra. Se algum mal se erguer para causar destruição ao mundo, a deusa Atena enviará seus cavaleiros uma vez mais. Eles lutarão juntos na terra, que escolheram proteger a todo custo. E será assim, até o fim de suas longas vidas nesta era de paz. Até chegar o dia de renascerem neste mundo novamente e lutarem, unidos em nome de Atena. Se você chegou até aqui, comenta #Perséfone. Inscreva-se no canal e faça uma maratona CDZ. Durante a batalha contra Artemis, o panteão olimpiano sela as almas dos guerreiros dourados e condena os cavaleiros de Atena remanescentes. A cólera divina recai sobre a humanidade, e aquele que no passado foi traído pelos deuses ressurge com o poder de mudar o futuro dos mortais.